Meu Deus, aleluia, meu Deus. Oh, aleluia. Jesus é bom, é maravilhoso, glória a Deus. Pastor Vivelino, aleluia. Jesus te ama, nós te amamos. Amém, obrigado. Deus. Oh glória, louvado seja Deus, amém. Daqui a pouco ele vai louvar mais um louvor. E o senhor prepara aí o número do seu celular, né? Para dar aqui os nossos telespectadores, pastores que quiserem convidá-lo, né? Para estar louvando na congregação. Louvado seja Deus, para o senhor divulgar quando o senhor vier louvar, viu? Daqui a pouco, louvado seja Deus. Pastor Vilalbo, a paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus, Pastor Vivelino, em nome de Deus. Paz do Senhor a todos que estão ligados aí na programação, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E dizer que Deus, né, Ele tem um propósito na vida de cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E que Ele tem o melhor para cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém? E este programa, né, tem sido bênção, né, para a glória de Deus na vida de muitos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém? Amém. Pastor Vilalbo, diga aí a sua igreja e o endereço da sua igreja, os dias dos cultos, para que nossos telespectadores que estão nos acompanhando possam também, né, louvado seja Deus, sentir o desejo de fazer ali uma visita. Glória a Deus, aleluia. Nossa igreja fica localizada ali no Conjunto Coab, na rua Vicente de Paulo, né, Assembleia de Deus Madureira, né, no campo de Campinas, ali na nossa cidade de Aracoiaba. E os nossos cultos são às quarta-feira, às 19 horas, às sexta-feira e aos domingos, né, às 19 horas. Quem estiver, né, aproximadamente aí na localidade, né, quiser fazer uma visita a nós, será uma bênção, né, receber você, aleluia, em nome de Jesus, amém? As portas da igreja estão abertas, né, para todos que chegarem até lá, em nome de Jesus. Pastor Vilalbo, hoje nós vamos falar um pouco aqui sobre perdão. O senhor viu o texto qual nós lemos, né? Louvado seja Deus, e fala-nos sobre o perdão. E eu sempre digo lá na igreja, né, que a falta de perdão é como se tomar veneno e esperar que o outro morra, né? Eu tomei o veneno e vou esperar que o senhor morra. E na verdade, quem vai morrer? Eu que tomei o veneno. Verdade. Né? Então, a pessoa que não libera o perdão, ela se prejudica biblicamente falando, né? Biblicamente falando, fisicamente, isso é comprovado cientificamente, ela adoece, né? Adoece, louvado seja Deus, e nós precisamos liberar o perdão. Amém? Exatamente, meu pastor. Liberando o perdão, que nós seremos perdoados também, né? No livro de Mateus, capítulo 6, vai falar, né, justamente a respeito do perdão, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Quando o Senhor Jesus, ele nos ensina a orar, né? Ele vai falar também a respeito do perdão, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No verso 14 ele vai dizer: porque é perdoando aos homens as suas ofensas, que também vosso Pai Celestial vos perdoará, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se porém não perdoarem aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai Celestial vos, né, perdoará as vossas ofensas, né? As perdoando que nós seremos perdoados, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Diz uma oração, né? Perdoando que se é perdoado. Então, isso é muito importante, o perdão na nossa vida. E Jesus, ele nos deu tanto exemplo de perdão, pastor Vilalbo, que lá na cruz, né? Louvado seja Deus, em Mateus 23 e 34, quando ele estava sendo crucificado, ele orava ao Pai e dizia: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, né? E quando nós vemos a oração do Pai Nosso, né? Isso mesmo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino,
seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado os que nos têm ofendido. Glória a Deus. Né? Aleluia. Se nós não liberarmos o perdão, nós somos incapazes de orar até a oração do Pai Nosso, não é isso, pastor Vilau? É verdade, meu pastor, viu? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Outro exemplo, né, também que ele vai nos dar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, no livro de Mateus, capítulo 18, que Pedro, ele chega, né, se aproxima dele, né, diz: Senhor, então Pedro se aproxima e diz: perdoou, glória a Deus. Lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecar contra mim, que eu tenho que perdoar? Até 7 vezes? Jesus vai responder, né? Não te digo que até 7 vezes, mas que 70 vezes 7, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui ele já fala tudo, né? Se nós que já viemos o pecado, somos pecadores, mas nós temos que aprender a perdoar, né? Os nossos devedores, né? Aquele que tem nos machucado, nos ferido. Muitas vezes nós precisamos liberar o perdão, né? Para que nós venhamos ser perdoados. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque, meu pastor, eu vejo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, tem muitos, até mesmo dentro da família, que tem pessoas intrigado, né? Pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmãos, e muitas das vezes precisa liberar o perdão. Louvado seja o nome dos. Para quê? Para que Deus venha abençoar, para que você venha receber também as bênçãos do Senhor, né? Porque o Senhor, ele vai abençoar se nós, né, tiver conforme a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Não é de qualquer jeito que ele vai nos abençoar, não é de qualquer maneira que ele vai, né, fazer algo na nossa vida, se nós estamos cheios de falhas, cheios de pecado, mas nós temos que aprender a perdoar. Você está nos assistindo, você pode me perguntar, né? Pastor, é fácil perdoar? Não é fácil, né? Perdoar aquele que ele caluniou, aquele que ele traiu, aquele que ele fez o mal, não é fácil. É verdade. Mas o Senhor diz na sua palavra: se perdoardes, né, ou se amar só aquele que vos ama, que recompensa tereis, né? Mas o Senhor nos ensina a orar pelos que nos perseguem, perdoar aqueles que nos fazem o mal, abençoar, viu? Abençoar, não amaldiçoar de maneira nenhuma, abençoar. Porque às vezes a pessoa diz: eu quero é que ele se dane, né? Eu quero é que ele se dê mal, né, no negócio, porque simplesmente não gosta daquela pessoa. Verdade. Né? Então deseja o mal àquela pessoa. Então o desejo de Deus é que a gente abençoe. Por quê? Porque na medida que nós abençoamos, nós somos abençoados. E à medida que nós amaldiçoamos, nós somos amaldiçoados, porque a maldição é repartida, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, o pastor Vilau citou um exemplo muito importante, né? Até eu pedi o Gessinei quando voltar para colocar um fundo musical, mas ele citou um exemplo muito importante, pastor, que foi os discípulos: quantas vezes eu devo perdoar, né? Ele diz 70 vezes 7, ou seja, 7 vezes, depois não perdoou mais. Ele diz 70 vezes 7, porque é muitas vezes. Exatamente. Aí depois da oração do Pai Nosso, pastor Vilau, Jesus diz assim, ó: se perdoardes aos homens as suas ofensas, o Pai Celestial perdoará as vossas. Se não perdoardes, o Pai Celestial não perdoará as nossas ofensas. Há uma diferença, eu quero dizer para você, querido amigo telespectador, há uma diferença de perdoar e de conviver. Convivência é uma coisa, perdão é outra, né? Porque você perdoou, você não é mais obrigado a conviver, né? Diariamente, a conviver com aquela pessoa. Não, perdoou, tirou toda
mágoa do seu coração, está limpo, louvado seja Deus, bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. E o perdão é muito importante, não é isso, pastor Glauco? Exatamente, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Até mesmo no livro de Marcos, capítulo número 11, vai dizer, né, versículo 25: e quando eu estiver orando, né, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoa, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se nós tiver alguma coisa, né, contra alguém, contra o nosso irmão, até a nossa oração será impedida se nós não perdoar. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que tem que ter o perdão, para que nós venhamos, aleluia, receber também o perdão de Deus. Porque, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes nós dizemos: Deus perdoa, perdoa, pecado perdoa. Mas nós precisamos, aleluia, liberar o perdão. Por isso que o Senhor diz, né, que nós temos que se arrepender dos nossos pecados, das nossas ofensas, das nossas transgressões, das nossas iniquidades. Para quê? Para que o Senhor venha perdoar, né? Se nós estamos com pecado, aleluia, até a nossa oração, até a forma de você dizimar ou ofertar na igreja, se você for ofertar, ali você tem que, o Senhor nos ensina, volta, né? Vai lá, pede perdão ao teu irmão e vai oferta com alegria. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nessa forma que o Senhor nos ensina, louvado seja o nome do Senhor Jesus, precisa nós, aleluia, se arrepender, né? Liberar o perdão, para que nós também vemos, para que Deus também venha liberar o nosso perdão, né? As nossas ofensas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque muitas vezes, aleluia, nós ofendemos alguém, né? Até mesmo com palavra, até mesmo com algo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos de o quê? Até esta pessoa e pedir perdão. Muitas vezes uma pessoa sai da igreja, pastor, louvado seja o nome, porque alguém feriu, porque alguém magoou, e não tem ali a sensibilidade de chegar até a pessoa pedir perdão, né? E nós precisamos, né, pedir perdão, para que também o nosso Pai Celestial venha nos perdoar. Amém? Pastor Vilalbo, o senhor falando aí, eu lembrei agora, né? Eu me converti na década de 90, em 1991, dia 21 de abril de 1991, nunca esqueço essa data, né? E nessa época, as pessoas, quando elas iam se aceitar a Jesus, se converter, antes, se elas tinham entregado, elas antes iam falar, iam pedir perdão, iam se reconciliar, e depois vinha, aceitava Jesus. Hoje nós vemos na igreja, e muitas vezes, as pessoas entregadas dentro da própria igreja, irmãs em conjunto de senhoras, jovens e tal, né? Entregados dentro da própria igreja, muitas vezes ceando, né? Muitas vezes até ceando, e necessitando de liberar o perdão, e isso adoece fisicamente, traz doenças. Isso é comprovado cientificamente, né? Cientificamente. Então, libere perdão. Aquele que te ofendeu, aquele que te enganou, ele não te enganou, ele se enganou. Aquele que te traiu, louvado seja Deus, ele foi fraco. Deus vai fazer ele ver a sua vitória. Louvado seja Deus. Então, entrega tudo ao Senhor, todos os seus desejos, as suas ansiedades, e fica firme. Eu quero abraçar aqui a irmã Mandresa, né? Ela manda mensagem, diz: a paz do Senhor, pastor, que Deus abençoe esse trabalho. A irmã Teresa ali em Sereno, né? Ocara, né? Louvado seja Deus, acompanhando o nosso programa. Que Deus abençoe a irmã Teresa, a irmã Noélia, o irmão Miguel, né? A irmã Tota, irmão Antônio Tomé, todos aí em Ocara. Louvado seja Deus, que tem um carinho especial pelo nosso programa, que acompanham sempre a nossa programação. Que Deus abençoe ricamente. Louvado seja Deus, para a glória do nome do Senhor. Então, libere perdão. Você que está nos assistindo, libere perdão, que isso vai fazer bem para você. Não é isso, pastor Vilalbo?
Isso mesmo, pastor Velino. Liberando, né, o perdão, né, nós sentimos que mais livre, né, mais, né, tranquilo. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque o Senhor também nos ensina, louvado seja o nome do Senhor Jesus, no livro de Atos, capítulo 3, verso 19, né, arrependei-vos, né, e convertei-vos para seres cancelados os vossos pecados. Louvado seja o nome do Senhor. É se arrependendo, né? É se arrependendo daquilo que nós fazemos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se eu ferir o meu irmão, se eu machuquei o meu irmão, o dever que eu tenho de chegar até ele, né? Se arrepender do pecado ali, daquilo que eu tenho feito, e chegar para ele pedir perdão, para que ali o nosso pecado venha a ser cancelado, para que o nosso pecado venha a ser liberado, né? Porque quem libera é o Senhor, né? Quem dá, aleluia, o perdão é o Senhor. Nós pedimos, mas o Senhor é que faz, aleluia, com que aconteça nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E é só dessa forma, né? Louvado seja o nome do Senhor, que nós chegamos até a pessoa que nós ofendemos. Muitas vezes, meus amados irmãos, aleluia, o ato de você chegar até a pessoa pedir perdão é muito bonito, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mesmo sendo a pessoa tendo ferido você, né? Aconteceu algo na minha vida, louvado seja o nome do Senhor Jesus, de momento de eu chegar, pedir perdão a pessoas que chegaram até mesmo me ofender, até mesmo chegar, aleluia, me apontar, até mesmo chegar, aleluia, me acusar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E pessoas que, aleluia, muitas vezes, aleluia, não dava nada por você. E aí você chega até ele, você pede perdão, e a pessoa, ela se alegra, porque é um ato de amor, né? Ali um ato de amor, que você chegar até uma pessoa que lhe ofendeu, uma pessoa que lhe feriu, e você pedir perdão, mesmo ele tendo lhe ferido, mesmo ele tendo lhe machucado, você chega lá e pedir perdão. É muito maravilhoso, para a glória de Deus, né? E isso Deus se agrada, né? Deus se agrada e Ele perdoa, né, as nossas ofensas, os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas iniquidades, tudo isso Ele nos perdoa, porque nós, irmãos, somos pecadores. Nós sabemos que somos pecadores, mas nós precisamos de perdão. Nós precisamos de perdão, e esse perdão nós só recebemos do Senhor Jesus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém? Às vezes, pastor Vilalbo, a pessoa, ela diz o seguinte: não, foi ele que me ofendeu, ele que tem que vir a mim. Isso. Mas a palavra, ela diz: se o teu irmão, ele não vem a ti, vai até ele, seja mais forte, mostre que você é mais forte, né? Louvado seja Deus. Porque vai arder no coração daquela pessoa, né? De ver, rapaz, eu ofendo tanto, eu falo dele, eu digo isso e tal, e ele veio se humilhar, me pediu perdão. Então Deus vai trabalhar, louvado seja Deus, na vida dele, e nós acreditamos, louvado seja Deus, no milagre de Deus. Então, que Deus te abençoe ricamente. Daqui a pouco o pastor Vilalbo vai trazer uma rápida reflexão, né? O cantor Paulo Martins, ele vem louvar aqui mais um hino, louvado seja Deus. Ele vem louvar o Senhor, que mais um hino. São 17h12 aqui na capital do Maciço, em Baturité. Nós estamos aqui diretamente da sede da TV Maciço, né? Você em primeiro lugar, louvado seja Deus, transmitindo para você nessa tarde o programa, mais uma edição do programa A Verdade que Liberta. Louvado seja Deus. Seja liberto por essa verdade, que é essa aqui, ó, a palavra de Deus. Essa é a verdade que liberta o homem. O cantor Paulo Martins vai louvar. Deixa o seu número de telefone aqui, algum pastor quiser lhe convidar, né? Entre em contato com ele. Eu recomendo. Louvado seja Deus, um grande homem de Deus. Todos eles são de sua autoria, para a glória de Deus, e é uma bênção. Aleluia. O número, telefone, aleluia, é 99185-2557. 99185-2557. Glória a Deus. Estamos aí, aleluia, à disposição dos irmãos. Meu prazer é louvar a Deus. Foi para isso que Ele me chamou do mundo das trevas, onde eu estava perdido. Ele me deu, aleluia, este maravilhoso dom. Mesmo antes de eu ser crente, queria gravar a música brega, mas Jesus não permitiu. Aleluia. E eu aqui estou para louvar o seu santo, maravilhoso nome. Meu amigo que ainda não tem Jesus, medite nessa mensagem. Jesus te ama. Ele quer te salvar, assim como Ele fez comigo. Me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Jesus é bom. Oh, aleluia. Obrigado, Jesus. Há quanto tempo eu sofri neste mundo que